Paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos aguardar o pessoal conseguir entrar na live aí, para nós darmos sequência. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Paz Dan, paz Michael. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Paz, Cláudia, paz, Giovana. Paz Joel, Paz Paz, Gi. Fabinho. Glória a Deus pela vida de vocês, aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. 30 anos hoje, hein? Firme no propósito, completamos 30 dias. Aleluia. Aleluia. E eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor já fez na nossa vida nesse período. Nós temos testemunhos para contar e eu tenho certeza que você vai ter também. Que você Mesmo- vai ter não, você já tem para contar. Mesmo que você começou o propósito já com alguns dias aí, né? Deus vai honrar a sua... Amém? Nós tivemos um pequeno problema com a internet aí, mas já voltamos, amém? Glória a Deus. Então, queridos, muito bom que vocês estão com a gente mais um dia, Aleluia. firmes e fortes no propósito. E eu quero dizer para você que se nesses 30 dias você ainda não pôde ver seus sonhos, seus planos e seus projetos sendo restituídos, sendo restaurados, eu quero dizer para você que hoje a mudança vai chegar na sua vida. Hoje haverá a restituição do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. E se você crê, dá um amém aí onde você está. Amém? Porque hoje vai ser o dia da restituição. Aleluia. Glórias a Deus. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Vamos orar juntos para nós iniciarmos esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos preparou. Aleluia. Oh, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse propósito tão maravilhoso que o Senhor colocou nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que têm permanecido e aquelas que têm acompanhado desde agora. Pai, que a sua palavra seja lançada e seja acolhida, Senhor, na vida de cada um. Pai, restitui essa noite. Restitui sonhos, planos, metas, Senhor. Por sim, Deus, nós queremos servir-te, adorar-te, Deus. Aleluia. Recebe a nossa adoração nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus. Anos que foram embora, O sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor.
embora o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, rega o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. E o tempo que roubado foi, sim, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Põe teu azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Aleluia. Sim, Senhor. Eu creio em um Deus que restitui. Eu creio em um Deus que de tudo, de nada faz tudo. Eu creio em um Deus que do insignificante Ele faz parte de multidões. Sim, Deus. Restitui, Senhor, tudo que foi perdido. Toda a comunhão que foi perdida. Restitui, Senhor, toda a infância que foi perdida. Restitui, Senhor, toda a pureza que foi perdida. Restitui todas as finanças que foram perdidas, os sonhos, os planos. Aleluia. Glórias a Deus. Como Deus é real. Aleluia. Aleluia. Eita, Deus. Amados, essa noite é uma noite de restituição. Eu não sei se ao longo dessa vida ou por esses dias você perdeu muita coisa. Eu não sei se seus sonhos foram entulhados, se seus poços foram entulhados. Eu não sei o que tomaram de você. Não sei o que arrancaram de você à força. Mas você que está vendo esse vídeo agora, eu quero dizer para você uma coisa. O Senhor vai restituir tudo o que foi roubado na sua vida. Amém? Aleluia. O Espírito Santo está ministrando muito no meu coração aqui. Eu quero falar com vocês a respeito de um homem que se chama Neemias. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele foi um homem que nos deu um exemplo da restituição do Senhor. E eu quero ministrar na sua vida
que eu quero que o Espírito Santo, na verdade, ministre na sua vida hoje, através dessa palavra. Amém? Então deixa-me orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, eu peço ao Senhor que o Senhor me use, Senhor, nos use como um canal para alcançar cada coração, cada vida, cada casa, no nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa transformar a maldição em bênção, a rejeição em adoção. Em nome de Jesus. Eita. Meu Deus. Aleluia. Então Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Esse era um rei muito poderoso que existia na terra naquele tempo. Acredito que era o mais poderoso da terra naquele tempo. E Neemias era o copeiro dele. E para ser copeiro do rei, ele era uma pessoa de muita confiança do rei. Ele tinha muito acesso ao rei, não era qualquer um que tinha. E certa vez chegou um irmão dele, um amigo dele, um conterrâneo dele, e contou para ele como estava a situação. Então eu queria ler com vocês o livro de Neemias, se você puder abrir sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 3. Neemias 1, 3. Olha só o que disseram para ele. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus do céu. Neemias estava vivendo no palácio do rei. Ele tinha uma posição muito elevada. Aparentemente você fala assim, poxa, o cara era o copeiro do rei, mas ele tinha uma posição muito elevada. E o que me deixa impactado nesse texto, que me deixa assim, muito impressionado com esse texto, é que Neemias não tinha necessidade de sofrer com aquela informação. Afinal de contas, ele estava bem. Mas o sentimento de empatia, o sentimento de amor que ele tinha pelos seus amigos, seus irmãos que estavam sofrendo lá na Jerusalém, que estava destruída, fez com que ele chorasse e orasse e jejuasse. Então, eu quero iniciar esse dia de hoje dizendo a você que se você perdeu alguma coisa, se o inimigo roubou alguma coisa, se veio alguma coisa e destruiu a sua vida, destruiu alguma coisa que você demorou tanto tempo para construir, se alguma coisa, se o inimigo derrubou os seus muros, a primeira coisa que você precisa fazer nessa hora é não aceitar aquilo. Amém. Neemias não aceitou aquilo. Naquela cidade viviam pessoas que já estavam conformadas com a situação, mas ele não aceitou aquela realidade para a casa dele. Então, amado, não sei como é que está a situação da sua casa, não sei como está a sua vida, mas a primeira coisa que você precisa fazer é não se conformar com a situação que está a sua casa. Toda mudança parte do princípio que você entende e enxerga a necessidade de mudar. Então eu quero dizer para você uma coisa. Se você conseguir me enxergar que você precisa mudar, é porque o Espírito Santo já ministrou no seu coração que tem coisa errada que dá para ser melhor. Amém? Partindo desse princípio, o Senhor ministrou 7 coisas
E eu quero passar para vocês 7 coisas para que a restituição do Senhor recaia sobre a sua vida. Então no versículo 5 do capítulo 1 diz assim: depois que ele ficou sabendo dessa informação e ele não aceitou aquilo, então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesse os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. O primeiro passo é você se colocar na brecha. Perdão. A primeira coisa que você precisa fazer para que a mudança venha na sua vida e para que a restituição, que tudo que o inimigo roubou de você venha, é você reconhecer os problemas, os pecados, confessá-los e se arrepender. Mas a grande questão desse texto é que Neemias se arrependeu pelos pecados dos irmãos, das pessoas, dos israelitas que ele mesmo não cometeu. Mas ele entendeu que ele era uma só pessoa com aquele povo e se arrependeu. E ele fala assim: sim, nós pecamos. Muitas conquistas que nós vamos ter na nossa vida, ou muitas restituições, recuperações, restaurações, nós vamos ter na nossa vida, nós só vamos conseguir elas se nós entendermos que o que foi tirado de nós foi tirado da nossa família, do nosso coletivo, não só nossa. Se você tinha uma casa e você perdeu, se você tinha um carro e você perdeu, se você tinha um sonho e você perdeu, se isso foi tomado de você, não foi tomado só de você, foi tomado da sua família. Você está me entendendo? Então é necessário que você se arrependa pela sua família, chore junto com a sua família e não aceite essa perda pela sua família. Deus trata no coletivo. Amém? Eu vou falar aqui vários textos e você vai anotando, amém? Tudo no livro de Neemias, se você pudesse ler ele inteirinho. O segundo ponto, o primeiro é confessar o pecado de todos e se arrepender por todos e não aceitar a perda de todos. E o segundo, depois que ele ficou sabendo disso, olha só o que aconteceu. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de lhe servir-lhe o vinho, eu levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto aparece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e se as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de me pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse.
além do rei concordar que ele pudesse voltar para reconstruir a cidade que estava arruinada, o rei proveu para ele uma escolta e, além disso, autorização para que ele pudesse ter acesso a todo o material para construir a cidade. Amado, é necessário, sabe o quê? Que você faça igual Neemias. Eu acho muito interessante porque ele estava com medo de se dirigir ao rei, porque o rei era um homem muito poderoso naquele tempo. Escute, quer alcançar a restituição na sua vida? Ouse no medo. Ouse no medo. Sabe quando tudo parece estar caindo ao seu redor? Ouse nessa hora. Ouse, porque se você ousar no medo e o Senhor estiver com você, as coisas vão cooperar ao seu favor. Neemias, além de conseguir a autorização do rei para ir reconstruir a cidade, ainda conseguiu tudo o que era necessário para fazer isso. Quando você ousa, ainda que você esteja com medo, o Senhor provê as suas necessidades. Sabe aquela hora que parece que suas finanças não vão mais dar certo? Sabe aquela hora que parece que o mês não vai fechar? Que está sobrando um mês no final do pagamento? É nessa hora que você tem que ousar. Ouse! Ouse! Mesmo que você esteja com medo, ouse! O seu Deus honra aqueles que ousam com medo. Aqueles que não param. Que não deixe que o inimigo semeie o medo e faça com que ele pare. Ouse no medo. Você ouve? Amém? Hoje haverá restituição na sua vida. E eu quero dizer para você uma coisa. Tá com medo de vírus? Ouse no medo. Fique firme. Fique firme. Não retroceda. Ouse. Terceira. Capítulo 2, versículo 11. Cheguei em Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. Versículo 12. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração para que eu fizesse. Sabe quando a restituição vai continuar surgindo e mantendo na sua vida? Quando você parar de contar os seus planos e os sonhos que Deus colocou no seu coração para a pessoa que não sonha com você, para a pessoa que não faz parte da colheita com você, porque só farão parte da colheita com você quem planta junto com você. Tem pessoas que querem colher do seu sucesso sem ao menos ter plantado uma semente com você. Eu quero dizer para você essa noite que Neemias, ele se arrependeu do pecado da família, ele ousou no medo e ele foi astuto a ponto de não revelar os seus sonhos, os seus planos, os seus segredos para as pessoas que estavam com ele. Quando você chegar lá, quando você estiver começando a sua reconstrução, muitos vão querer saber o que você está fazendo, mas eles não vão querer saber o que está fazendo para poder ajudar você a construir. Eles vão querer saber o que eles estão fazendo, que você está fazendo para tentar te parar. É necessário que você continue fazendo em segredo. Continua fazendo em segredo.
Compartilha com os seus. Compartilha com aqueles que vão construir junto com você. Não abra o seu coração para quem só quer ver seu mal. Não abra o seu coração para aquelas pessoas que não suportam ver você melhor do que elas. Não abra o seu coração para as pessoas que você não confia. Não abra o seu coração para as pessoas que falam mal dos outros para você. Essas pessoas falarão mal de você para outros. É tempo de você entender que a restituição que o Senhor fará na sua vida diz respeito muito mais a você do que dele. Sabe por quê? Porque tudo que Ele pode fazer por você, Ele já fez. As palavras já foram liberadas, as promessas já foram lançadas. E quando Deus fala, já aconteceu. Nós que temos que entrar no mistério e prosseguir. Então quando você chegar lá, o seu inimigo que não pode ler os seus pensamentos, ele vai querer ouvir da sua boca, contando por algum servo enviado dele, algum secretário dele, amém? Não conte os seus segredos. Neemias foi lá e não contou pra ninguém. Ele foi, observou, ele viu o que ele tinha que fazer, ele planejou em seu coração, mas ele não abriu a boca pra quem não sonha com ele. Aleluia, Deus. Esse foi o terceiro. Sabe qual foi o quarto? O quarto diz assim, ó. Segundo, Neemias 2, versículo 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Escute. Da mesma forma que você não pode contar os seus sonhos, os seus projetos para quem não sonha com você, é necessário que você motive os seus a construírem algo. É necessário que você motive os seus a sonhar, batalhar, guerrear juntos com você. A reconstrução da sua família não depende só de você, depende dos seus também. É necessário que você, ainda, se você for o único na sua casa que tiver fé, a palavra do Senhor diz que a mulher sensata edifica o marido incrédulo. Aleluia. A Bíblia diz que o homem sensato, o homem crente, edifica a mulher incrédula. Então, amado, se você for o único na sua casa que crê, continue crendo. Mas se você tiver mais alguém que possa te ajudar na oração, ajudar na busca, ajudar na reconstrução, motive eles. Muitas pessoas desistem de sonhos porque não têm motivação. E o responsável por motivar é o Pai. E o Pai te motiva nessa noite. Ele fala pra você assim, ei, você pode sim. Quem falou que você não pode? Quem falou que você tem que desistir? Quem falou que você vai parar? Quem falou que esses muros vão continuar caídos? Quem falou que os seus sonhos serão entulhados? Quem falou que tudo que você sonhou, que você pagou um preço tão árduo, vai se perder com tanta facilidade assim? Quem disse? Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar. Ei, ouse ter fé, para que você motive os desmotivados a acolher os sonhos que você está tendo. Ei, não desista, não pare de lutar. É tempo de reconstrução. Motive os construtores. Ei, escute, na sua vida a seara é grande, então precisa de colheita, de pessoas para colher. A seara na sua vida vai ser grande,
haverá fartura, haverá muitos trigos no campo. Você precisa da sua família para te ajudar a colher. Não deixe de motivá-los. Então, o primeiro passo: confesse, chore junto, se coloque na brecha pelos seus, se arrependa do pecado. Aleluia. Segundo, ouse no medo. Ainda que todos estejam com medo ao seu redor, continue ousando. Terceiro, não conte os seus planos, os seus sonhos para quem não sonha e não planeja junto com você. Motive os que estão com você nessa batalha, nessa peleja. Tenha fé. O quinto, resista aos ataques. Olha só, você acha que quando você está reconstruindo não vai ter ninguém que vai querer te parar? Muito pelo contrário. Olha só o que aconteceu com Neemias quando ele estava lá. Neemias, versículo 4. Capítulo 4, versículo 16. Olha só o que está escrito aqui. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma espada. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto a trocar a trombeta. Escuta só o que eu vou dizer pra você. Você vai ter ataque do inimigo quando você estiver reconstruindo. Mas permaneça. Vigie, ore e continue. Neemias teve que colocar pessoas com uma mão construindo, com uma colher construindo e com a outra uma espada para se defender. Você tá me entendendo? Você vai ter resistência, você vai ter oposição, e essa oposição muitas vezes vai vir da sua própria casa, mas é necessário que você fique firme. Não sucumba à resistência, não sucumba à oposição. Mesmo que ninguém acredite no seu sonho, Deus acredita nele, e Deus nunca se esquecerá. Ainda que você se esqueça, Deus jamais esquece do plano, do projeto que Ele colocou no seu coração. Eu gosto muito de falar disso, sabe por quê? Porque muitas vezes eu esqueci dos sonhos que eu tinha, mas Deus jamais se esqueceu dele. Deus não se esqueceu do seu sonho de construir uma família, do seu sonho de ter um filho. Deus não se esqueceu do seu sonho de ter uma empresa. Deus não se esqueceu do sonho de você construir uma família, de ter um carro. Deus não se esqueceu do sonho da sua promoção. Deus não se esqueceu do sonho de você se casar. Deus não se esqueceu do sonho de você constituir uma família. Deus não esqueceu do sonho de você ter seu filho liberto, livre. Só que enquanto você está correndo atrás disso, com uma mão você constrói, com a outra você se defende. Orando, vigiando. Orando, vigiando. Ei, só que sabe qual que é a diferença? Nessa mão aqui, Deus ajuda você a construir. E nessa mão aqui, Deus ajuda você a pelejar. Ele constrói com você, porque Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, é aquele que dá sustância para qualquer construção. E Ele também é aquele que é a espada, Ele é a verdade, Ele é aquele que conduz a sua vida, Ele é que te defende, é com Ele que você luta as guerras. Então não fuja quando você for confrontado. Resista aos dias maus. Resista às negativas, resista às oposições, resista quando o inimigo vier te confrontar. Com uma mão você constrói, com a outra você se defende, mas você permanece. Sabe o muro que fica grande, que fica firme, que fica sólido? É aquele que você constrói em meio à resistência. No período de necessidade, escute o que eu vou te dizer. No período da necessidade, ou você se adapta àquela necessidade, ou você tem uma ideia que vai transformar essa situação. No momento onde você está no caos, ou você se conforma com aquilo e adapta e ajusta sua vida para aquilo, ou você tem uma visão além do alcance e muda de esfera.
Não pare. Não pare. Vai ter um monte de gente para atacar você. Toda vez que você querer começar a erguer seu ministério, as pessoas vão vir atacar você, vão desmerecer você, vão falar que você não consegue, vão falar que você não pode, vão falar que tá faltando isso, tá faltando aquilo, que você não se preparou. Escute a voz daquele que prometeu, porque só Ele é sempre fiel para cumprir cada palavra. Confesse os pecados, se arrependa pelos seus, ouse no medo. Não conte seus planos e seus sonhos para qualquer um. Motive os seus. Resista aos ataques. E o sexto, não se intimide. Neemias 6, versículo 1 ao 8. Olha só o que aconteceu. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu sabia que se não tivesse colocado as... Perdão. Vou ler de novo, tá? Vou começar de novo. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. E eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Ei, a primeira coisa que eu quero falar para você: não se intimide. Mas para que você não se intimide, você tem que construir um muro que não tenha brechas, igual Neemias fez. Sabe como é que você constrói um muro sem brecha? Quando você se arrepende pelos seus irmãos, quando você chora pelos outros que estão na sua casa, quando você se arrepende pelos pecados dos outros também, quando você chora junto com os outros, quando você sorri o sorriso dos outros, aí você constrói um muro sem brecha. Mas o inimigo, igual aconteceu aqui, foi tão astuto que quando ele viu que o negócio estava começando a tomar forma, quando a construção estava fluindo, quando o muro estava reconstruído, ele tentou intimidar de tudo que é forma. E sabe quantas vezes ele veio? 5! 5 vezes! Tentando marcar uma conversa. Só que a resposta de Neemias foi sensacional. E é essa resposta que eu quero que você diga. E eu quero falar para você nessa hora. Responda dessa forma quando o inimigo vier na sua porta. Olha só o que Neemias falou para ele. Versículo
Ele fala assim, ó, no versículo 3. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Presta atenção. Quando o seu inimigo vier com conversa fiada pro seu lado, olha para ele e fala assim: por que eu vou parar a reconstrução que o meu Deus está fazendo na minha vida para encontrar com você? Eu não tenho nada para ouvir com você. Sabe quando você começa a escutar ruídos na sua casa? Quando você começa a escutar, parece que tudo conspirando a seu favor, contra você, para te assustar, para te amedrontar. Ei, olha para Satanás e fala assim: Satanás, por que eu vou dar ouvido para você? Eu estou envolvido numa grande obra que o Senhor me comissionou. Eu não paro. Eu não vou parar. Eu não vou ouvir. Tudo isso que você está falando é mentira. E eu não vou ouvir. Eu vou continuar. Olha só, querido. Quando você estiver reconstruindo a sua família, quando você estiver reconstruindo a sua vida, quando você estiver reconstruindo as coisas que Deus confiou para você, muitas mentiras virão a seu encontro. Muitas acusações falsas vão vir atrás de você. Muitas pessoas tramando contra você vão se levantar. Muitas vezes o inimigo vai tentar parar você, deixar você recuar. Responda para cada um deles: eu não vou deixar ninguém parar a obra que meu Deus está fazendo na minha vida. Não se desvie do seu propósito pelos argumentos do inimigo. Ainda que ele venha tentar te afrontar de uma maneira mais astuta possível. Se você não fizer isso, não sei não, hein? Eu acho que seu marido tá te traindo. Eu acho que eu vi seu filho envolvido com droga. Eu não sei não, viu? Eu vi seu filho meio estranho, seu marido meio estranho, sua esposa meio estranha. Tudo isso aí é os enviados de Satanás para tirar você da sua oração, da sua busca, da sua intercessão, da sua reconstrução. Continue, não pare. Do coração de Deus, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Querido, vamos lá. Primeiro passo: peça perdão e confesse os pecados. Se coloque na brecha. Segundo, ouse no medo. Terceiro, não conte seus sonhos e seus planos para qualquer um. Quarto, motive os seus. Motive as pessoas que estão junto com você. O quinto, resista aos ataques do maligno. O sexto, não se intimide com as acusações falsas. E o sexto, colha as bênçãos. Colha o impossível. Colha a restituição. Neemias 6, versículo 15 diz assim: o muro
ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Que se você fizer esses passos, se você permanecer, toda a promessa tem uma condição para ela ser alcançada. Mas quando você passa pelo processo e alcança a promessa, as pessoas vão ficar com medo. Esse cara só está conseguindo as coisas porque Deus está ajudando ele. Sabe o que acontece? O impossível acontece. O impossível se torna real. Em 52 dias era praticamente impossível construir um muro com tanta retaliação, com tanto confronto, com tantos inimigos. Mas Deus estava com eles. Deus te ajuda. Aleluia. Deus guia seus passos. Deus te honra, porque Ele é fiel e Ele sempre será fiel. Então a restituição na sua vida está liberada. A partir de agora, receba a restituição na sua vida e permaneça. Passe por cada processo sem pular um, porque chegar no final, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: como é que esse cara conseguiu? Como que essa pessoa conseguiu? Como aquele casamento foi restaurado? Como essa empresa deu certo? Como esse emprego, ele continua nesse emprego? Como ele conseguiu passar por essa crise? Como? Escute, tem uma frase de uma canção que eu acho o máximo, que ela diz assim: o impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa para tentar te oprimir, para tentar te desanimar, para tentar te parar. Ei, comigo não tem impossível, comigo tem Deus. Comigo não tem mar fechado, comigo tem Deus que abre. E quando não abrir, eu vou andar por cima das águas, mas eu vou. Nosso Deus é sobrenatural. Você vai alcançar cada promessa que Ele lançou sobre a sua vida. Cada uma delas. A restituição de tudo que foi roubado na sua vida vai chegar a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que foi roubado da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus parentes, tudo será restituído. E deixa eu te dizer uma coisa: a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. A honra, a porção será dobrada. Porque você permaneceu. Não pare. Não desista. Continue. Pague o preço. Resista. Porque o Senhor vai honrar a sua vida. E a restituição vai vir. Muitas pessoas não conseguem conquistar e pegar a restituição. Chegar a ponto das coisas serem restituídas. Porque quando está quase chegando lá, elas param. Elas desistem. A mulher de Ló virou uma estátua de sal porque olhou para trás. O que ficou para trás, está para trás. Continue. Não pare. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer para a sua vida hoje. Eu espero que você receba essa palavra lançada. E que a sua vida mude a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Você ora, mãe, para nós finalizarmos? Senhor Deus, neste momento, Pai, queremos apresentar os Teus filhos, cada coração, Senhor, que ouviu essa palavra, que recebeu, Senhor, essa semente nessa noite. Senhor, traz, Senhor, a esperança, Senhor. Restitui os sonhos dentro deles, Pai. Abre o coração deles, Senhor. Que tudo floresça novamente, em nome de Senhor. Jesus. Que eles possam ver, Senhor, os sonhos florescer, crescer e dar frutos, Pai. Em nome de Jesus. Que tudo aquilo que estava parando, seja decretos, sejam pessoas que estavam impedindo, Senhor, seja neste momento, Senhor, derrubado por terra em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos sobre essas vidas, Senhor, um novo tempo, um tempo da restituição, em nome de Jesus. Um tempo de cura, um tempo, Senhor, de conquista, um tempo
essa noite foi uma noite de restituição de sonhos, Deus. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele em ti e te dê a paz. Hashtag Eu Sou Raiz. Até amanhã, às 20 horas, para o nosso 31º dia. Firmes no propósito. Jesus está voltando. Deus abençoe todos vocês.